já veio trazer mais uma lição para vocês. O tema da nossa aula de hoje é o amigo corajoso. Que amigo será esse, crianças? A nossa historinha se encontra lá em Daniel, capítulo 6. E o nosso versículo se encontra lá em Salmos, capítulo 34, versículo 4, que diz assim: O Senhor me livrou de todos os meus medos. Bom, vamos lá. Daniel era um dos 3 homens mais importantes da corte do rei Dário. Rei Dário, ele tinha um palácio enorme, crianças. E aí, Daniel era um homem muito honesto e muito fiel. E ele era o preferido do rei Dário. O rei Dário gostava muito de Daniel e eles eram muito amigos, crianças. E aí, os homens que ajudavam ele, eles começaram a ficar com muita inveja de Daniel. Falaram, nossa, mas por que Daniel tem que ser o preferido e a gente não? Eles começaram a ficar com muita inveja. E aí, eles começaram a procurar alguma coisa em Daniel para poder acusá-lo. Mas, como Daniel era um homem fiel e justo, eles não conseguiram encontrar nada, crianças. Então, eles começaram a pensar. Aí, eles se reuniram com todos os príncipes e governadores e falaram assim: vamos planejar uma armadilha para Daniel. Então, eles foram até o rei Dário e falaram assim: ó rei Dário, nós fizemos um decreto que durante 30 dias ninguém poderá orar ou adorar a outro Deus a não ser a ti. Quem fizer isso, desobedecer, será jogado na cova dos leões. Então, o rei Dário ficou muito alegre, ficou muito orgulhoso com aquele decreto, criança, e ele logo assinou. E naquela época, todo decreto ou lei que fosse assinado não poderia ser anulado, não poderia voltar atrás. Então, Daniel, ele era um homem que orava ao Papai do Céu 3 vezes ao dia, criança. Ele ia lá no quarto dele, de frente para Jerusalém, e orava ao Papai do Céu durante 3 vezes ao dia. E aí, aqueles homens invejosos foram espionar Daniel. Eles foram olhar assim pela janela e viram que Daniel estava orando ao Papai do Céu. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Eles, logo correram e foram contar para o rei Dário e falaram assim: ó rei Dário, Daniel está orando ao Deus dele. Ele desobedeceu ao seu decreto. Ele deverá ser jogado na cova dos leões. Então, o rei Dário ficou muito triste, crianças, pois ele era muito amigo de Daniel. E ele ficou muito triste, muito amargurado. E aí, passou o dia todinho procurando alguma forma de tirar Daniel daquela situação. Mas ele não encontrou nenhuma forma. E quando foi à noite, os soldados pegaram Daniel, levaram para a cova dos leões e empurraram ele lá dentro, crianças. E aí, o rei Dário se aproximou da cova dos leões e falou bem assim: Daniel, que o seu Deus, poderoso e verdadeiro, possa te livrar da boca dos leões. Então, o rei Dário voltou para o palácio, mas ele voltou muito triste, crianças, pois ele só conseguia pensar no que poderia acontecer com Daniel. Então, ele não conseguiu comer, ele não conseguiu dormir a noite toda. Vieram os músicos tocar para ele, mas ele não conseguia fazer nada a não ser pensar em Daniel. Então, na manhã seguinte, ele correu, foi até a cova dos leões, se aproximou e falou assim: Daniel, servo do Deus Altíssimo, será que você está vivo? E Daniel respondeu: estou vivo sim. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões e me livrou. Olha só, crianças, como o Papai do Céu é poderoso. E no mesmo instante, Dário pediu para que os soldados tirassem Daniel de lá. E aí, eles foram para o palácio e o rei Dário falou assim para todos que pudessem ouvir: o Deus de Daniel é o Deus poderoso e verdadeiro. Ele pôde livrá-lo, Daniel, da boca dos leões. E lá em Daniel, capítulo 6, versículo 26, olha só, criança, o que diz: pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído.
O seu domínio jamais acabará. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Olha só, crianças, como o Papai do Céu é maravilhoso. Em todo momento, ele cuidou de Daniel, ele protegeu a Daniel. Por quê? Porque Daniel foi fiel ao Papai do Céu. Ele orava ao Papai do Céu 3 vezes ao dia. Ele iria lá no seu quarto e orava ao Papai do Céu. Que nós possamos ser um Daniel, crianças, que nós possamos aprender a ser como ele, não é mesmo? Que nós possamos apenas confiar e descansar no Papai do Céu, que ele tudo fará. Ele sempre está cuidando de nós. Amém, crianças? Deus abençoe e até a próxima. Foi que orou a Deus na cova dos leões. Qual o nome dele? Daniel! Qual o nome dele? Daniel! Nossa escola vai